Seu Tony, então a gente tinha conversado que o senhor chegou em São Paulo, conseguiu um emprego, o seu primeiro emprego de estoquista, né? Aham. O senhor morava, que era no prédio do MAP, ali na Praça Ramos de Azevedo, e o senhor morava na rua Guaianazes. Certo. Quando que o senhor, bom, aí o senhor está estabilizado em São Paulo, né? Está com a sua renda aqui. Quando que o senhor resolveu visitar a Editora Outubro? Eu acho que de imediato, porque o objetivo da minha vinda para São Paulo foi desenhar. E não me parece que eu tivesse conhecimento do editor, das edições dos gibis da Editora Outubro em Olímpia, mas aqui em São Paulo, logo procurando nas bancas, eu tive contato com as revistas da Editora Outubro e fui até a editora, que era no Brás. Lá encontrei, fui recebido pelo Jaime Cortez e levei uns desenhos que eu trazia de Olímpia, muitos desenhos, mas desenhos a lápis, eu tinha até uma história em quadrinhos, desenhado a lápis da minha cabeça, umas coisas assim, bem ainda rudimentares. O Jaime Cortez olhou aquele trabalho e me falou, olha, você tem muito jeito para desenho, agora técnica você não tem nenhuma. Para editar uma história, você precisa seguir certos procedimentos, o material você tem que, de preferência, fazer com um pincel, um papel mais adequado, e me deu algumas dicas. Algumas ou várias, sei lá. Mas aí eu, com aquelas dicas que o Jaime me deu, eu voltei para a pensão e à noite adquiria material e comecei então a fazer os meus desenhos já com as orientações do Jaime. E quando eu voltei a segunda vez, levando já mais uma série de trabalhos, o Jaime falou, olha, tá bom, já dá para você tentar fazer a primeira história em quadrinhos para a Editora Outubro. Me deu um roteiro de uma página, e para agora me deu mais algumas dicas, faz assim, 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 evita isso, faz aquilo. Segue tal estilo de pincelada, me deu algumas referências de quadrinistas. E aí voltei para a pensão e fiz a minha primeira página de história em quadrinhos, que foi publicada na História Macabra, A Ronda dos Vampiros. Essa foi a minha primeira história em quadrinhos publicada na Editora Outubro. A partir daí, fiz uma segunda história também de uma página, e a partir dessa história o Jaime falou, olha, você pode pegar o roteiro pronto, ou você pode também escrever histórias, porque eu levantei essa questão, e essas histórias? Eu posso tentar escrever uma história? Então, a partir já desta segundo roteiro que eu ilustrei, eu já comecei a inventar história, e a partir daí eu inventava os roteiros e... O senhor sabe quem que eram os roteiristas dessas histórias que o senhor recebeu? Não. Não. Inclusive, não era publicado o nome do roteirista, né? Devia ser publicado, mas só... Na verdade, aparecia apenas a assinatura do ilustrador. O ilustrador assinava a historinha e por aí seguir. E como é que era o Jaime Cortez? Era bem afável, nossa, assim, o Jaime simpático? Cortez, uma figura impressionante. A atenção que ele teve comigo, comparando os desenhos que eu fiz e as primeiras histórias que eu fiz, que foi num processo muito rápido. Como ele disse, jeito para o desenho eu tinha, mas técnica não tinha nenhuma. Então, em pouco tempo, ele me deu uma orientação muito didática, muito objetiva,
e muito amiga, para ter essa paciência, para me dar orientação, para dar o tempo, né, nas conversas que teve comigo logo no início. Então, a presença do Jaime Cortez foi muito marcante na minha vida, porque foi o primeiro ilustrador de história em quadrinhos e um grande ilustrador com quem eu tive em contato em São Paulo. Porque tive contato com a revista, lá fiquei conhecendo Jaime Cortez, na sequência Miguel Penteado e outros, e na sequência os desenhistas que estavam por lá, Getúlio Delfim, e houve uma grande coincidência que justamente nesta época estava se iniciando esse movimento de tentar conseguir, inclusive junto ao governo, apoio para que se desenvolvesse mais o mercado para os ilustradores de quadrinhos. Era um mercado praticamente inexistente, muito difícil, porque as editoras importavam as tiras americanas, os personagens dos gibis que nós conhecíamos então eram todos americanos. Ainda não conhecíamos, que chegaram depois os argentinos, os italianos, isso veio mais tarde, mas de qualquer maneira, nesse início, então havia reunião desses artistas, a gente fazia um movimento reivindicatório e nessas reuniões eu fiquei conhecendo outros ilustradores. Era a ADESP, né? É. Associação dos Desenhistas do Estado de São Paulo. Igaiara, Gedeone, Maurício de Souza, Manuel Vitor, que depois eu tive outro relacionamento com o Manuel Vitor, que também foi muito importante, que foi a Escola Pan-Americana de Arte. Manuel Vitor conheceu o meu trabalho quando, depois da editora, eu comecei a fazer trabalhos para propaganda. Bom, mas voltando para o início, então nessa editora eu fiquei conhecendo muitos artistas, porque havia esse movimento de reivindicatório para se criar um mercado mais atraente, mais motivador para a história em quadrinhos, mas o movimento não evoluiu muito, não. Eu não me lembro dos detalhes, mas o que eu me lembro é que esses artistas, acho que a grande maioria deles se encaminhou para a propaganda. E foi acho que foi uma grande descoberta para a propaganda, porque esses artistas, esses ilustradores, por exemplo, eles tinham um domínio da sequência, da história, do quadrinho, dos enquadramentos e um trabalho que eles fizeram com muita facilidade e desenvolveram muito essa técnica foi o do storyboard para os filmes, os comerciais de televisão. Porque antes de se fazer a tomada de cena, que já era a produção final do filme, se desenvolvia o quadro a quadro, o storyboard do filme, que nada mais era do que uma sequência de quadrinhos, usando a técnica do quadrinho, do enquadramento, plano americano, plano geral, close e por aí. Então, o próprio Jaime Cortez, ele foi trabalhar em agência de propaganda, não me lembro para qual, uma grande americana, justamente desenvolvendo o storyboard para a produção de comerciais. Então o senhor na Outubro começou a fazer histórias de poucas páginas, uma página, depois 2 ou 3, né? Certo. Qual que era a frequência, o senhor fazia a história, já ia entregar? Eles já publicavam, o senhor já recebia? Como é que era? Sim, era uma sequência dentro
do meu tempo disponível, eu terminava a história, entregava e já recebia uma nova encomenda, vamos dizer. Eu já recebia um novo pedido. Então pode fazer mais uma. E se você lembra quanto era, não, abusando um pouquinho da memória, quanto você recebia por página? Ah, não me lembro. Mas era um bom dinheiro, não? Tá bom, pode deixar aí, Edu. Abraço. Eu não imagino. Era uma... eu me lembro de, sei lá, de sensações. Mas eu me lembro que para quem ganhava pouco, eu estava começando a minha vida em São Paulo, ganhava pouco, era uma boa remuneração. E comparando o tempo que se gastava, o esforço, em relação ao que eu ganhava trabalhando, que eu ganhava, sei lá, já nessa época já tinha conseguido melhorar o meu salário, já tinha conseguido entrar no Banco de Estado, conseguido o horário noturno, então eu tinha o dia livre para desenvolver a área da comunicação, do desenho, da arte. E nesse dia livre eu fazia histórias em quadrinhos e já começava também a fazer ilustração editorial, Editora Abril. Já comecei também a fazer freelance para propaganda, já comecei a dar aula na Escola Pan-Americana. Então, mas eu tenho e na sequência eu parei de ilustrar história em quadrinho porque a Editora Outubro, eu não me lembro em que data, deixou de existir. E o senhor se lembra quantas histórias mais ou menos o senhor chegou a publicar, não? Talvez, é que eu não guardei, guardei poucos registros, depois você ainda e aumentou esse arquivo, mas talvez no máximo 20 histórias. Nossa, legal. No máximo. Tem creio que tenha sido mais que isso. Entendi. Tem uma que eu gosto muito que se chama o Satã, o Príncipe das Trevas, que ela é um pouco metalinguagem, né? Porque ela fala de um desenhista de quadrinhos, né? Você se lembra dessa? O Príncipe das Trevas. Então, essa... eu me lembro muito pouco, muito vagamente. Mas deve ter sido já um roteiro meu, não posso afirmar, porque eu me lembro que a partir de um certo momento eu desenvolvi os meus roteiros. Ela é interessante porque fala do sofrimento do desenhista para conseguir fazer um roteiro, né? Tinha a ver com a realidade. Agora, é só que o acordo com o Satã, não conheci ninguém que tivesse feito isso. A não ser o roteiro que eu criei. E o senhor só fazia história de terror, né? Só de terror. Tem algum motivo para isso? Não, o motivo é que o forte, as revistas fortes da Editora Outubro era uma história de terror, é onde havia mais espaço. Entendi. Depois eu me lembro vagamente que a editora também abriu as revistas infantis. Sim. Mas eu tive pouco contato com isso. E por coincidência, hoje, depois de tantos anos, eu ainda continuo fazendo história em quadrinhos para a área, usando o cartoon para o mercado infantil. Interessante do seu traço, porque ele era bem característico, né? E pelo que dá para perceber das histórias, o senhor desenvolveu ele bem rapidamente, né? Muito rapidamente. Eu me lembro de algumas referências de quadrinhos, de personagens que o Jaime Cortez me falou para dar uma olhada, para me inspirar e para tirar algumas coisas dali, da maneira de fazer o quadrinho. E uma dessas referências que eu me lembro que o Jaime Cortez me deu, me deu mais referências, mas eu me lembro do Nick Holmes, que era quadrinho americano, um detetive e tal, ficou muito conhecido, muito famoso e tal.
E talvez tenha aí alguma influência, né, desses quadrinhos, porque eu tinha que ver rapidamente o que se fazia, as tiras que eram publicadas, os quadrinhos mais conhecidos. Uma das referências que o Jaime deu foi essa, do Nick Holmes. E a partir daí eu comecei como que tentar criar o meu estilo, mas copiando, entre aspas, o que eu via. Porque o senhor criou um estilo bem diferente, porque apesar de ser histórias de terror, as histórias eram mais, os personagens, os rostos dos personagens eram mais claros, né? Tinham mais detalhes. Isso é uma coisa interessante, porque geralmente o pessoal de terror, eles faziam as histórias mais escuras, né? Sim. Com menos detalhes, né? Muito contraste. Isso. Eu observo que, é claro, a distância do tempo é muito grande, mas o que eu tentava, na verdade, era, embora olhando e copiando, eu já tentava criar o meu estilo. E um processo difícil, porque esse período eu estava aprendendo a manejar um pincel, né? Eu estava desenhando no papel Sheller, que eu nunca tive contato com esse papel, com esse material. Então não era só a questão de desenhar, era adquirir domínio do esboço, do manejo do pincel, do material, tudo novidade para mim, e esse processo foi muito rápido. Acho que eu demorei da primeira contato que eu tive com Jaime Cortez, a primeira página publicada, há pouco tempo, pelo período mais ou menos que eu me lembro, talvez uns 3, no máximo 4 meses. Foi um processo muito rápido. Então quer dizer que o senhor deve ter publicado na Editora Tuba em torno de 2 anos, talvez? Talvez, por que isso? Porque eu saí logo. Quer dizer, eu tinha um bom desenho, tanto é que eu não tinha, como o Jaime disse, era técnica. Tanto é que logo eu saí ainda na pensão, eu comecei a fazer um curso no Instituto Nobel de Tecnologia, logo no início da minha vida em São Paulo, com muita dificuldade, porque ganhava muito pouco. E eu comecei no Instituto Nobel como aluno de técnica de desenho publicitário, e quando chegou o fim do ano, eles me convidaram para dar aula. E eu me espantei, porque falou, ou eu sou bom nesse negócio, ou a escola é uma porcaria. Mas de qualquer maneira, no segundo ano eu já estava dando aula de técnica de desenho e organizando cursos de desenho. E esse instituto era onde? Era naquela rua em frente à biblioteca municipal, ali perto da 7 de abril, 23 de maio, ali no centro de São Paulo. Então, e na escola, no Instituto Nobel, um cara que inclusive foi meu professor foi João Suzuki. E com o João Suzuki, acho que já no segundo ano em São Paulo, ele me convidou para ir morar no estúdio. Ele tinha um estúdio na Rua da Glória, ele morava em São Bernardo, ele falou, o estúdio fica lá vazio à noite, se você quiser, você vai morar lá. E durante o dia a gente trabalha em conjunto, vamos começar a fazer freelance e tal. Ele tinha um estúdio onde tinha lá uma assistente que eles pintavam aqueles desenhos antigos. Existia um mercado de fotografia que era muito vendida no interior, que eram aquelas fotos com vidro... Foto pintada. Fotos pintadas a óleo, ampliadas de foto 3x4, fotos horríveis que o pessoal tinha de carteira de identidade, elas eram ampliadas e eram pintadas a óleo.
Né? Então eu fui morar nesse estúdio, e aí eu tinha mais espaço, instalei a minha primeira prancheta, e aí comecei já. E nesse estúdio eu me lembro, portanto, que foi coisa de 2 anos, que eu ainda desenhava histórias para a Editora Outubro. Entendi. E aí, então eu devo ter desenhado no mínimo uns 2 anos. Uns 2 anos, para a que Editora legal. Outubro. E o senhor falou que entrou no Banco do Estado de São Paulo, né? Entrei. Eu tinha um amigo na Foi que pensão, ano isso? Américo Luiz Bolso, nunca esqueci o nome desse cara, um grande amigo. E chegando na pensão, sempre muito estabanado, né, fazendo as minhas, trabalhando à noite, com muita dificuldade de iluminação de tudo. E esse Américo falou: artista, por que você não presta concurso para o Banco do Estado? Vai ter concurso agora. Eu falei: eu não tenho carta bancária, não entendo de matemática, tenho muita dificuldade. Não, eu tenho as apostilas aqui, você estuda comigo. E por quê? Se você conseguir passar com uma boa classificação, o Banco do Estado tem horário noturno. Aí você escolhe o horário noturno, vai ter o dia todo livre para fazer as suas coisas. Mas qual que era o cargo? Escriturário? Escriturário. Escriturário. Aí eu estudei com o Américo, sabia datilografia, porque ainda em Olímpia, o meu pai certa vez me falou: você que está aí com ideia de ir para São Paulo, quem não sabe datilografia em São Paulo não consegue emprego. Então, trouxe-me lá uma maquininha Hamilton, que ele comprou usada, e comprou pelo correio um manual de datilografia, e aí eu aprendi datilografia. Cheguei a ser um bom datilógrafo. Então eu passei nesse concurso bem classificado, escolhi a matriz, que é onde havia horário noturno, e em menos de 6 meses eu consegui o horário noturno. Que legal. Então eu morava no estúdio do João Suzuki, Na Rua da Glória. na Rua da Glória, trabalhava à noite no banco, e durante o dia, quadrinhos, editoras, propaganda, e por aí fui. Legal. O senhor falou que em determinado momento o senhor foi trabalhar o senhor começou na publicidade, né? Quando é que o senhor, assim, aí teve um determinado momento que o senhor só se dedicou à publicidade, foi isso ou não? O senhor trabalhava no banco, mas também só fazia publicidade, é isso ou não? Foi interessante essa relação. Há pouco tempo eu escrevi no meu Face uma crônica fazendo essa ligação, porque os profissionais, a maioria dos profissionais que eu conheci no quadrinhos foram para propaganda e para ilustração editorial. E essa experiência, eu estabeleci uma relação muito próxima de todo o contexto e o complexo da comunicação, tendo como base a história em quadrinhos. A história em quadrinhos é a base de aprendizado para um profissional, por exemplo, claro, aprender fazer o enquadramento, a diagramação, a síntese para o cinema, para o anúncio, para a ilustração editorial, e a síntese do texto que a gente desenvolve no quadrinho também é a base para o profissional de texto da comunicação aprender a falar de maneira objetiva, direta, numa entrevista e de maneira criativa. Isso. Como é a base, a origem do texo do quadrinho. O Edu, eu acabei estabelecendo uma relação, porque vivi isso. Ele não conseguiu falar. Uma relação direta no final do dia.
da técnica do quadrinho, da criação do quadrinho, Nada, com a criatividade na comunicação no seu contexto mais amplo. Desde um filme, um longa-metragem, um comercial de 30, um anúncio, a diagramação e o conceito que você tem que passar num pôster, uma chamada, um texto e uma ilustração. Tudo isso que a gente desenvolve, e eu acabei me tornando um diretor de criação, diretor de arte na propaganda, a base, e também redator, chamadas e redação de textos, e escrevo, gosto de escrever, escrevo muito até hoje, a origem está lá na história em quadrinhos. Então é por isso que o senhor tem certeza que o pessoal que migrou do quadrinho para a publicidade conseguiu tanto êxito assim. Porque a grande parte do pessoal dessa geração do começo dos anos 60, né? Todos foram para a publicidade, né? Todos foram. Todos foram. Interessante. Você acompanha isso já como um historiador, né? Então você conhece bem esses detalhes, essas características. E eu tive uma vivência muito grande com o Manuel Vitor de Azevedo Filho, que começou na ilustração, foi um grande diretor de arte, um grande diretor de criação da CIM, um grande ilustrador e também ilustrador editorial, e eu convivi muito com ele, porque na verdade foi o Manuel Vitor que conhecendo o meu trabalho na propaganda, me convidou para ir dar aula na Escola Pan-Americana de Arte. E ali nós somos mais que colegas de Pan-Americana. Nós tínhamos um estúdio dentro da própria Pan-Americana, em que nós fazíamos freelance para editoras, para propaganda, e também a gente tinha a condição de oferecer um pequeno estágio para bons alunos da Pan-Americana. Então eu tive uma convivência mais que profissional com o Manuel Vitor durante muitos anos. Eu dei aula na Pan-Americana durante 8 anos, que foi um grande profissional, aprendi muito com ele e também foi um grande amigo. O senhor falou que o senhor começou a fazer trabalhos com publicidade ainda no estúdio da Rua da Glória, né? Sim. Depois o senhor entrou no Banespa como escriturário. Quando foi que o senhor me falou depois que o senhor começou a trabalhar na área de criação do próprio banco? Quando Sim. foi isso? Então, são as coincidências dos meus anjos da guarda. Assim como eu cheguei em São Paulo querendo fazer quadrinhos no momento em que existia um movimento para desenvolver a história em quadrinhos do Brasil, e cheguei em um momento que eu tive a oportunidade de conhecer Jaime Cortez e grandes artistas que influenciaram muito no meu desenvolvimento profissional, também aconteceu estar no lugar certo, na hora certa, no Banespa. Então, foi também uma coincidência feliz na minha vida, porque eu trabalhava à noite no banco, o banco não desenvolvia atividade de comunicação, marketing, nada disso, propaganda, nada disso, não tinha agência de propaganda, nada disso. Mas o mercado começou a mudar e começou a exigir que os bancos também, assim como as indústrias de produtos de consumo, que os bancos também desenvolvessem as suas estratégias de comunicação, propaganda e disputa de mercado. O primeiro banco que eu me lembro que fez isso aqui no Brasil, me parece que foi o Banco da Lavoura de Minas Gerais, quando eu me lembro de ter visto os primeiros anúncios, propaganda de banco. E o Banespa, precisando desenvolver essa área, o pessoal da empresa me conhecia, sabia que à noite tinha um artista, um cara lá que mexia com comunicação. E aí, eles me chamaram para começar a desenvolver essa área, não na propaganda, mas na área de relações públicas, de comunicação
Isso foi que ano? Um trabalho de comunicação interna que mais tarde a gente veio a chamar de endomarketing, mas na verdade era um trabalho de comunicação da empresa para com os seus funcionários, porque já se iniciava naquela época uma maneira diferente de administrar o funcionalismo, que antes era só uma questão burocrática, uma questão de cumprir as leis, e quando as empresas começaram a descobrir que investir no funcionário, desenvolver o funcionário, criava uma motivação, uma relação de fidelidade, de vestir a camisa da empresa. Então, a base desse trabalho era a comunicação. E para isso, eu fui chamado e comecei a desenvolver esse primeiro trabalho dentro do Banespa. Então, Isso foi que ano, senhor Antônio? isso foi já em 63, 64. E na sequência desse trabalho de comunicação, onde eu desenvolvi trabalho de treinamento, o primeiro trabalho de treinamento que eu desenvolvi para a empresa, e já aí tinha um assistente, Nelson Sato, junto com Alfredo Casarça, o outro funcionário que foi chamado para prestar assessoria ao departamento pessoal, nós desenvolvemos a primeira história em quadrinhos, que era direcionado para a formação e desenvolvimento de motoristas do Banespa. Tinha um número muito grande de motoristas, mas eram motoristas que precisavam ser educados, desde lições de higiene, aprender a se vestir, aprender a se comportar como motorista que tinha que transportar um diretor do banco, um funcionário, um executivo, coisas desse tipo. Então foi em quadrinho mesmo que você fez? E aí criei, eu e o Alfredo Casarça criamos o personagem, que eram dois motoristas, um motorista era o mais politicamente correto e o outro era meio malandro e eram muito amigos. E da convivência desses dois motoristas, que na verdade eram dois, não eram um herói e um bandido, eram dois heróis, dois caras simpáticos. Só que um era meio malandro, Jeito diferente. fazia as bancadas e depois pagava o preço. E dessas historinhas, a gente fazia as historinhas em quadrinhos, distribuía junto com o bolerite do salário. Eram tirinhas ou eram páginas de quadrinhos? Era como se fosse um A4 dobrado, né? Entendi. Que legal. Era meio gibi. Era isso aqui. Meio ofício. E aí, além dessas histórias dos dois motoristas, a gente fazia também informações de educação, de cultura geral, do banco, o que estava acontecendo no banco, a importância do banco para a questão social do Estado, o apoio que o banco dava às grandes e pequenas empresas, à agricultura, quer dizer, era uma coisa assim. E também chegamos a fazer um filme de maneira, não era um filme, eram slides, de maneira improvisada, inclusive os slides eu fiz com a minha máquina, o sistema de som foi do pessoal que instalava o som para a apresentação da diretoria, em inaugurações de agências, então era uma coisa assim toda intuitiva e improvisada, mas a base do quadrinho estava ali. Que coisa. Como é que chamavam os personagens? Não me lembro. Que legal. Mas, anteriormente eu já tinha feito alguns trabalhos nessa área de treinamento para a Volkswagen, para a Eucatex. O personagem da Volkswagen era Tigrão e
Eram dois personagens, porque havia necessidade de educação. A cartilhas que a gente distribuiu, isso eu fiz junto com o Manuel Vitor, na Pan-Americana. Tigrão e Zé Roaça eram dois funcionários da Volkswagen que também viviam essas aventuras. Um aprontava e se estrepava, o outro dava umas orientações, mas não podia ser um personagem muito bonitinho, que de repente ele tinha que ser o herói e podia virar bandido. Então, essa técnica toda, na verdade, a gente usava com sucesso. Isso veio do quadrinhos. E o senhor falou que nesse período também o senhor passou a dar aula na Pan-Americana de Arte. Sim. Como é que foi isso? Quando eu já tinha um portfólio que eu julgava significativo, com os freelances que eu fazia principalmente para a editora Abril, eu saí apresentando meu portfólio e procurando trabalho em agência de propaganda. Aquela questão do Banespa ainda estava muito no começo e eu queria propaganda com um pouco mais, trabalhar com uma coisa mais profissional, mais avançada do que o trabalho que eu estava fazendo no Banespa, que era comunicação, mas não era propaganda, ainda era ligado ao treinamento. E, por sorte, depois, o que eu fazia no Banespa acabou virando realmente propaganda e marketing de altíssimo nível. Mas eu saí com o meu portfólio, procurando agência, fui bater na porta da CIN, que era a agência que na época atendia o Banespa. Atendia o Banespa não, veio a atender o Banespa, porque na época ainda o Banespa não usava serviços prestados por agência. Então, o Maneco vendo o meu portfólio falou: ó, Tony, na agência não tem lugar, mas com esse portfólio, se você quiser começar a dar aula na Pan-Americana, você começa já. Aí eu comecei com o Maneco, dando aula durante o dia, fazendo freelancer para a editora Abril. Os quadrinhos aí já não fazia mais. E à noite trabalhando no banco. O trabalho do banco acabou, eu acabei montando uma house no banco. Eu tinha uma house para fazer determinado tipo de propaganda mais regionalizado e tinha a grande agência que fazia a propaganda da mídia e tal. Então, o departamento, que inicialmente comecei sozinho, depois com o Nelson Sato, eu, quando me aposentei, chefiava todo o composto de comunicação do banco, que envolvia o marketing, endomarketing, marketing cultural e o marketing esportivo e toda a comunicação do banco. Mas aí na Pan-Americana o senhor dava aula do que exatamente? Tinha uma matéria específica ou tinha matérias específicas? A técnica do desenho publicitário direcionada praticamente não, objetivamente, não técnicas específicas de ilustração, utilizada na mancha do layout. Basicamente pastel, que se usava muito pastel para manchar layout, e o gouache. Isso não se usa mais, acabou. Né? Mas, e da onde vinha essa técnica de ilustração, de anúncio? Do quadrinho. O quadrinho fornecia uma base muito boa para você dominar o desenho da figura, que se usava até hoje, se usa muito a figura, né, na imagem publicitária, e a técnica de manchar o layout, que depois viria a ser resolvido ou pelo ilustrador arte finalista ou pela fotografia. Na época ainda se usava muito a ilustração na publicidade. A série de anúncios, por exemplo, isso eu me lembro bem que eu acompanhei de perto, porque o Maneco era meu amigo e também trabalhava junto com ele.
anúncios de lançamento dos carros da DKV Vemag eram feitos com uma dupla. O Meleiro, que foi o maior ilustrador de carros no Brasil, que o incrível que pareça, os carros eram ilustrados à mão. Hoje não existe mais isso, hoje é a fotografia e o Photoshop. O Meleiro fazia a ilustração dos carros, da DKV Vemag, e o Manalvito fazia os cenários, geralmente cenários brasileiros, capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ibirapuera, Cristo Redentor, Bahia, as grandes imagens turísticas brasileiras com a colocação do carro feito em arte final pelo Meleiro. Legal. E o senhor ficou lá bastante tempo, então, na Pan-Americana? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Lá... O senhor destaca algum aluno seu que depois foi para o quadrinho, foi para a publicidade, assim? O senhor se lembra? Para a publicidade, sim. O Vitor é um amigo que hoje acabou a gente se descobrindo no Facebook. Mas já está aposentado também, quer dizer, tive outros alunos que ao longo do tempo eu perdi contato, mas essas histórias gratificantes de rever o pessoal depois de muitos anos que eu saí de lá e trabalhando profissionalmente, teve algumas experiências gratificantes. Sim. Legal. Eu vi que o senhor continuou fazendo quadrinho durante a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. E tem uma tirinha que saía naquela Bike Action, né? Bike Action, né? Como é que era? Como é que é a história dessa tirinha? A tirinha... Bom, primeiro precisa falar que o senhor é ciclista, né? Sou ciclista. Precisamos espelhar isso. Né? Na verdade eu sempre fiz esporte, mas voltando um pouco antes, quando eu fiz os trabalhos, comecei a fazer os trabalhos de comunicação para desenvolvimento pessoal, que eu criei personagens, fiz personagens para o Banespa. Posteriormente, desenvolvi no House Organ do Banespa, foi um jornal que a gente desenvolveu para fazer o endomarketing, comunicação interna com todos os funcionários. Eu desenvolvi um personagem que era o bancário, que saía em toda a edição do House Organ do Banespa. Fazia muito quando o Banespa tinha que desenvolver um trabalho de orientação para todo o funcionalismo público para aprender, que recebia pelo Banco do Estado, funcionário público estadual no estado inteiro recebia pelo Banespa, e todos os níveis, né? E o pessoal tinha muito funcionário público, a maioria, um nível muito simples de informação, de formação. Então eu desenvolvia também muita história em quadrinhos para mostrar, que era uma linguagem muito didática e ilustrada, para utilizar o serviço do banco, como é que utilizava o uso do cheque, como é que fazia lá um empréstimo para poder ajudar nessa ou naquele, como se administrava esses financiamentos, e também passava mensagens falando da importância da atuação do banco na área social, aquelas coisas todas. Então, usei muito o quadrinhos na parte do endomarketing e ao longo da minha vida eu sempre pratiquei esporte. Esporte para mim é como me alimentar, é como dormir, é como trabalhar. E num determinado momento da minha prática esportiva eu fui para o ciclismo, porque fazia atletismo, acabaram os joelhos, na bike você não tem impacto, então dá para ter um bom desempenho no esporte sem o uso do impacto no joelho, como na natação, no ciclismo. E no ciclismo dei certo, continuo competindo e pedalando até hoje, sou muito conhecido no meio. E conhecendo os ciclistas, numa dessas
pedaladas, de mountain bike, que é a modalidade que eu prefiro, eu fiquei conhecendo um amigo, um ciclista, o Roney, que era um cara muito previdente e na mochila do Roney cabia de tudo. Tudo que você pudesse pensar, imaginar em termos de peças de reposição, de roupa, de roupa de reposição, se rala, cai, rasga a camisa, tinha outra, bermuda aí, uma coisa absurda. E em contato com o pessoal do ciclismo também, eu fiquei conhecendo a Bike Action, e nessa conversa com o Paulinho do Sampa Bikes, com o diretor da revista, ele falou, conhecendo também a minha história na comunicação, se eu podia criar um personagem para quadrinhos. Eu falei, pra já, eu já tenho esse personagem na cabeça, o Mochila. Aí, a partir daí, eu durante uns 2, 3 anos, acho que 3 anos, publicava mensalmente na Bike Action uma tira do meu personagem, do Mochila. Não, ficou, é muito, muito interessante esse personagem. E para bem para o público específico, né? Ficou bem adequado. Né? Ficou a linguagem do ciclista, né? Que o ciclista entende bem. E depois a editora também acabou seguindo um outro posicionamento na sua linha editorial, e o quadrinho, acabei com quadrinhos, mas ele acabou sendo publicado, e ainda publiquei muito no site do Sampa Bikers. Então, juntei o meu esporte preferido, né, que eu pratico no momento, com o quadrinho. E tinha mais personagens essa tira, né, além do Mochila? Não, no quadrinho às vezes eu incluía um ou outro personagem do meu relacionamento. Entendi. Então pegava um personagem ciclista conhecido, meu, do meio, que tinha lá uma determinada característica na maneira de pedalar, de repente era muito gordo, muito magro, tinha uma cabeleira, então eu pegava essa característica e fazia um quadrinho, ou pegava experiências vividas nas trilhas que a gente fazia e transformava esse momento como uma amiga que de repente passou por cima de uma cobra que estava atravessando a estrada e não deu tempo para ela desviar, e disso eu fiz uma historinha cômica, uma brincadeira. O senhor nunca se autodesenhou nessa série? Não. Não? Só os amigos. Legal. E tinha outra série que chamava Bi e Lê. Que material que era esse? Bi e Lê foi essa história acabou não sendo publicada, mas eu desenvolvi, baseada nos meus 2 filhos, Gabriela era Bi e Lê era o Alexandre, e baseada nas atitudes, isso tem a ver um pouco com as coisas do Maurício, que também inspirado nos filhos, ele desenvolveu a Mônica e tal, era uma coisa desse caminho. E eu desenvolvi uma série de historinhas da Bi e Lê, mas acabei não publicando, não. Olha. Não publiquei porque não achei o veículo. Mas chegou a fazer muitas histórias dessa? Acredito que sim. Nós temos isso no meu site, Rogério? O Billy, Billy? acho que não. Acho que não tem aqui. Se não tiver, eu vou incluir no meu site, então. Tem que pôr. Aí o senhor me falou que o senhor ficou até aposentar no Banespa, no Banco do Estado. Desculpa, só estou informando que o Rogério me informou que no meu site eu tenho as historinhas do Billy. E no Mochila. E do Mochila também. Bom. O senhor aposentou nessa área de publicidade, de marketing, no Banco do Estado, é isso? No Banco do Estado. Entendi. Mas aí depois,
aí o senhor continuou desenvolvendo trabalho para publicidade? Sim, eu me aposentei. Quando me aposentei, como eu já disse, eu chefiava toda essa área de comunicação, propaganda, marketing, marketing cultural, marketing esportivo. Um trabalho que foi muito significativo, o trabalho de propaganda do banco na história das empresas financeiras. Ganhamos top de marketing, foi muito significativo. A mudança de imagem do banco, o reposicionamento de um banco estatal com uma imagem de coisa antiga para um banco de mercado, um banco ativo, um banco de público jovem, ativo e por aí vai. Bom, me aposentei e montei a minha agência de propaganda, OGR Comunicação. Fiz então propaganda, comecei uma propaganda praticamente do zero e fui com o tempo com a agência de porte pequeno, porte médio. A OGR chegou a ter 13, 15 funcionários, por aí. Mas aí, depois, eu tive um problema de continuar a agência com a vitalidade que tinha, porque os meus clientes se concentravam na indústria química e farmacêutica, representava 70%, na química e farmacêutica, Ciba-Geigy representava 70% do meu faturamento, e de repente esse mercado da indústria farmacêutica teve um problema, foi mundial, refletiu muito no Brasil e houve um corte muito grande nas despesas foi geral, porque os meus clientes todos reduziram a verba e aí a minha agência encontrou muita dificuldade. Então, e nessa época eu estava também querendo fazer uma passagem da propaganda para a arte, que a arte ficou meio em segundo plano. E aí houve essa mudança e eu me dediquei mais à arte plástica, pintura, desenho. E coincidiu também de eu começar a fazer um trabalho para a editora Verde e Amarelo na área do quadrinho. Isso foi quando? Quando que que ano o senhor se aposentou? Você se lembra? Eu me aposentei em 98. 89 ou 98? 89. E a agência, então, logo depois o senhor já inaugurou a agência ou não? Eu demorei 1 ou 2 anos trabalhando para começar do zero, né? Entendi. Então, mas foi logo na sequência. O primeiro cliente que eu conquistei foi a VDO, é uma empresa multinacional alemã, que desenvolvia equipamento para odômetro, equipamento para transporte pesado, e eu me lembro que eu comecei a atender a VDO em casa. Houve até uma experiência muito interessante, trabalhando em casa, no apartamento. Eu tinha uma sala grande no apartamento, separei, queria uma coisa assim. E aí chegou um diretor da VDO da Alemanha, e veio, a primeira coisa que ele queria fazer era visitar a agência. E aí o pessoal da agência, Tony, o diretor veio aí, ele quer visitar a agência. Eu falei, ele vai visitar a agência, onde a agência é e onde ela funciona. Terei imenso prazer em receber o diretor da VDO na minha casa, na minha agência. É isso, não é isso? Então vamos lá. E aí foi o diretor alemão, o intérprete, o diretor da VDO nacional, recebi o cara, fizemos conversa. A minha filha, minha mulher vieram servir lá um café, um lanchinho, umas coisas, e assim recebi o alemão, o diretor da VDO na Alemanha, aqui no Brasil, na minha agência. Ele saiu muito bem impressionado da maneira como o brasileiro, né, de repente é criativo e faz uma coisa, atende uma multinacional
e tem a sua agência na sua casa. Ele achou aquilo fantástico, né? E assim eu comecei a OGR Comunicação. Legal. E aí o senhor falou que teve uma transição, foi rareando os clientes e aí teve uma transição para a arte, né? Para a arte. Quando isso aconteceu? Evidente que o senhor já fazia arte antes, né? Mas quando isso aconteceu, assim, tomou mais o seu tempo? Quando foi isso? Essa tomada, é difícil, você faz umas perguntas que exigem matemática, eu sou muito ruim de matemática. Bom, mas vamos lá. Rogério, quanto tempo você está comigo? Desde 94. 94 ou 95? 94? Então eu me 20 anos. aposentei em 89. É. Então vamos fazer essa correção. Eu me aposentei em 89, porque o Rogério, que é o meu assistente até hoje, ele começou logo que a agência saiu da minha casa e começou, o Rogério foi trabalhar comigo. Ele sempre foi em 94, eu me aposentei em 89, em 92, 93 eu já estava saindo da minha casa e indo para uma casa alugada para instalar minha agência. Então, há 10 anos o senhor começou a se desenvolver só a área de... Há 10 anos eu deixei a propaganda e voltei a me dedicar somente às artes plásticas e, coincidentemente, as voltas que o mundo dá. E, coincidentemente, me dedicando há 12 anos atrás só à arte plástica, desenho e pintura e também história em quadrinhos. Voltando às histórias em quadrinhos através do trabalho que eu faço até hoje para a editora Verde e Amarelo, que é uma editora especializada em quadrinhos didáticos para primeiro e terceiro grau, com temas transversais do MEC, temas como o meio ambiente, energia, a integração social, inclusão social, temas genéricos sobre qualidade de vida e meio ambiente, energia, etc. Educação em geral. E como começou esse trabalho? Como é que foi o contato para começar a desenvolver esse trabalho? Porque é um desenho caricatural, né? O desenho é cartoon, uma linguagem mais acessível a essa faixa etária, que vai dos 7 aos 14 anos. Mas começou assim. Existia em Poá Pedro, um jornalista, que teve essa ideia de oferecer esse tipo de trabalho para as escolas, principalmente escolas públicas, para complementar o ensino, com autorização do MEC, tudo isso devidamente reconhecido e autorizado pelo MEC. E ele desenvolvia, ele era um jornalista, conhecia muito esses problemas sérios, né, da nossa sociedade, e começou a desenvolver esses temas. E a ilustração era muito mal feita. Ele contratou lá um ilustrador e tal, e alguém, amigo comum, me apresentou o Pedro e falou: Pedro, conversa com o Tony e quem sabe vocês conseguem profissionalizar esse trabalho, né? Dar esse gibi uma cara de gibi. E isso aconteceu. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho. Então aí o senhor entrou em contato com o Pedro, da editora Verde e Amarelo, para desenvolver cartilhas, né? Exatamente. Como é que começou isso? Qual foram as primeiras cartilhas que você começou a desenvolver? Bom, aí a gente começou a desenvolver uma série de temas, os quadros que a gente chama de quadrinhos pedagógicos, e dirigido para a escola pública, crianças de primeiro e segundo grau, 7 a 14 anos. E temos já desenvolvido 12 temas,
Água é vida, dentinho, cuidar de dente, essas coisas todas, viva a natureza, trânsito, lixo que não é lixo, obesidade, inclusão social, esses temas. E além desses temas, a gente já desenvolveu outros também para a prefeitura, que tem escolas no Ibirapuera de aeromodelismo, de plastimodelismo. Então essas cartilhas em que a gente faz a iniciação nas escolinhas da prefeitura instalada no Ibirapuera. E são, as cartilhas têm são os mesmos personagens ou cada cartilha tem personagens diferentes? A maioria delas tem Pedrinho e Alice, que são dois personagens que a gente criou, e Pedrinho e Alice vão conduzindo os temas, vão esclarecendo, vão respondendo as perguntas e vão vivendo, né, certas experiências no quadrinho, passando essas mensagens educativas. Ou seja, eu comecei com quadrinhos e estou voltando aos quadrinhos depois de muitos anos de trabalho na área da ilustração. E quantas cartilhas já saíram? Vi que tem um monte de cartilhas. Esse número eu não tenho, mas... São 10 anos de trabalho, né? Então... A cartilha tem 12 anos, né, Rogério? As cartilhas têm 12 anos. As edições, eu não saberia fazer essa conta, mas... milhares de cartilhas rodando por aí. Inclusive fazendo um trabalho que nos dá um feedback muito interessante. Por exemplo, crianças da escola pública que de repente tem um testemunho muito comovente, porque pela primeira vez crianças que tiveram seu primeiro gibi na mão. Crianças de um nível social muito triste, muito difícil, que nunca tiveram a oportunidade de ter um gibi na mão. Então a cartilha didática, educativa, distribuída pelo governo, pela prefeitura, acaba criando essa descoberta, esse passo importante na vida da criança. E a linguagem da cartilha, ela é desenvolvida de maneira que, à medida que ela chega na casa da criança, ela vai atingir também o adulto, o irmão mais velho, o pai, a mãe, que também tem uma dificuldade, né? Mas a linguagem da cartilha atinge o público da família, no final das contas. Porque a cartilha acaba sendo um auxiliar do trabalho pedagógico do professor, né? Sim, é um complemento, tanto é que esses temas todos, eles são submetidos e aprovados pela Secretaria, pelo Ministério da Educação, isso é tudo devidamente documentado, porque tem que ter o conhecimento e a aprovação do MEC. E o MEC trata isso como os temas transversais. São temas que não estão incluídos no programa oficial de ensino, nas escolas primárias, mas são de muito interesse do MEC, que esses temas sejam tratados e desenvolvidos e levados até as crianças os alunos do ensino oficial. Daí ser um trabalho muito gratificante, né? Legal, porque atinge o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. O senhor está com uma cartilha na mão que é do governo do Pará. Sim, atinge o Brasil inteiro. Legal, muito bom. Parabéns, senhor Tony. E eu que agradeço. Então, no final, a minha história começou no quadrinho e voltou para o quadrinho. E eu continuo vidrado no quadrinho, eu continuo ilustrando história em quadrinho, como sempre ilustrei na vida, e ao mesmo tempo, paralelamente, desenvolvido tanto trabalho na área da comunicação, mas, como eu já disse, todo o trabalho de comunicação
ele tem um pé no seu conceito, na sua origem, na sua base, no quadrinho. Legal, muito bom. Obrigado.